A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, no versículo de número 25, que diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Essa passagem ela vai falar, nós vamos ver aqui o cântico, de Simeão e da profetisa Ana. Ambos estavam ali no templo, em Jerusalém, e a palavra do Senhor vai dizer que havia um homem piedoso. Esse homem se chamava Simeão, e o significado do nome Simeão é Deus ouviu. Não se sabe mais nada sobre esse homem, mas Lucas ele vai dar algumas informações a seu respeito. Quanto ao seu caráter, ele vai dizer que ele era um homem justo e piedoso, ou seja, era um homem temente a Deus. E ele tinha uma expectativa espiritual. E qual era a expectativa? Ele esperava o Messias, ou a consolação de Israel. Então ele esperava o cumprimento de uma promessa, que o Senhor, que estava no livro de Isaías, e com isso ele não esperava a sua salvação pessoal, mas o reino de Deus que seria implementado pelo Messias. Então, quanto esse homem ele aguardava, a palavra do Senhor diz que ele era um homem que era ungido, era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo repousava sobre a vida dele, de maneira que ele soube que não morreria antes de ver o Messias, o Cristo, o Senhor. Então essa era a certeza desse homem. Então havia nele uma expectativa, e uma certeza, algo inabalável, de que o Senhor iria cumprir a sua promessa, independente da sua idade, independente, de quando ou como, mas o Senhor iria se cumprir. E ali nós vamos ver, que existiam grupos ali que aguardavam, que esperavam o Redentor, ele que viesse a Jerusalém. Existiam ali pessoas que aguardavam o cumprimento dessa promessa. Isso é muito importante, aguardar a palavra do Senhor e crer naquilo que o Senhor falou, naquilo que está na sua palavra, naquilo que está como promessa, algo que ainda vai acontecer. Nós precisamos a cada dia estar firmado. E esse homem ele estava naquele tempo, naquela época, aguardando, que acontecesse, aguardando que realmente viesse, o Redentor viesse, ele viesse de Jerusalém, e que viria, e que no caso Simeão não morreria, mas sim ele estava crendo na palavra do Senhor. A importância de meditar na palavra, a importância de estar em contato com a palavra do Senhor é de quê? É de nós estarmos renovando as nossas forças, e aguardando o cumprimento de uma promessa, daquilo que o Senhor, ele fez, daquilo que ele falou que vai fazer. Nós vamos ver aqui que esse homem, ele aguardava e ele estava crendo. E em Isaías, capítulo 60, do versículo 1 ao 3, a palavra diz, vai falar sobre Sião voltará a sua glória. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti se levantará a sua glória. No 3 ele diz, nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Então, aqui está, mais uma promessa, daquilo que o Senhor, que o Consolador, que o Redentor, ia vir de Jerusalém. Nós vamos ver também no capítulo 66, no versículo 13, quando fala desse Redentor, de que ele viria de Jerusalém, 63, o 13 diz, como alguém a quem a mãe consola, assim eu vos consolarei, e sereis consolado em Jerusalém. Então, isso demonstra que, Simeão tinha um contato com a palavra do Senhor, estava crendo nas promessas, foi revelado pelo Espírito que ele não morreria sem ver,
né, o Messias, né, ou o Cristo Senhor. Mas nós vamos ver que tudo isso, para ele crer, ele foi movido pelo Espírito Santo, até mesmo quando ele foi ao templo, né? Ele foi movido pelo Espírito Santo e ali vai encontrar ali Jesus, que estava ali com seus pais, né? E a palavra diz que ele toma nos seus braços, né? Ele louvou a Deus e ele disse assim, né? Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. Então, olha como, né, o Espírito Santo de Deus, ele direciona as nossas vidas, nós precisamos dar lugar e nos deixar ser direcionado pelo Senhor, pelo seu Espírito, para que possamos contemplar, né, a glória do Senhor. Isso foi o que Simeão ele contemplou indo ao templo dirigido pelo Espírito Santo. Um ponto importante é que nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, né? Muitos hoje estão querendo mecanizar, fazer com que, né, até mesmo os cultos, as oportunidades, tudo venham ser, né, de acordo com aquilo que o homem quer, mas não é, né? Eu creio que o Senhor, ele tem todo o poder para direcionar na direção do culto, na ministração da palavra, em tudo. Então nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo para tudo que nós fazemos em referente à obra do Senhor, né? Como esse homem aqui, dirigido pelo Espírito, ele é usado ali, ele contempla e se cumpre ali aquilo que o Espírito Santo de Deus tinha revelado para ele. Nós vamos ver também dentro dessa passagem, né, algumas lições. Elas são lições, vamos dizer assim, principais que devemos observar, né? A primeira é que Simeão se submete ao que? A palavra de Deus, né? Quando ele diz: agora, Senhor, pode despedir despedir em paz, né? Despedir em paz do teu servo, é no versículo 29. Agora, então, ele está dizendo que ele estava pronto para morrer. Ele estava pronto para morrer, porque estava se cumprindo a promessa, né? E esse despedir, né, é um termo militar usado para uma sentinela que aguarda ansiosamente para ser rendida, né? Então Simeão estava aguardando ansiosamente para que realmente ele fosse rendido, para ele se cumpriu a promessa, e ele disse assim: agora eu estou pronto, né? Agora eu estou pronto para morrer. Então, né, já se cumpriu, despede o teu servo em paz, né? Simeão queria descansar em paz, pois Deus é o Senhor, né? E ele era o quê? Era o servo. É isso que nós precisamos entender. Tem faltado muita paz em muitas vidas, principalmente daqueles que estão, né, de frente, que estão na linha de frente, que estão, né, com cargos, com responsabilidades ministeriais. Nós vamos ver que está faltando paz. Falta muitas das vezes paz, por quê? Porque falta realmente a direção do Espírito Santo de Deus, né? E falta também nós precisamos aguardar ansiosamente, né, o cumprimento das promessas do Senhor, daquilo que está na palavra, daquilo que é o tempo do Senhor para as nossas vidas, né? Simeão, ele queria descansar em paz, pois ele sabia, né, que Deus é o Senhor e ele era simplesmente um servo, e ali se cumpriu. Então ele fez isso com uma atitude de louvor, que está no versículo 28, diz: Simeão o tomou nos braços e louvor a Deus. Né? Louvar a Deus é o que? É submeter-se à vontade do Senhor. Né? Nós, para louvar ao Senhor, né, nós submetemos à vontade dele, aquilo que é, né, a vontade do Pai para as nossas vidas. Né? Então, Simeão, ele se submeteu à palavra de Deus. Nós precisamos estar submissos à palavra de Deus. Não importa se alguém vai falar que Simeão, poderia falar que Simeão estava louco, que Simeão, né, estava ali já velho e que não iria acontecer. Não importava o que os outros estavam falando. Importava o que realmente o Espírito Santo de Deus tinha falado com Simeão. E isso é o que importa para nossas vidas. É aquilo que nós estivermos submetidos à palavra de Deus, submetermos a sua palavra,
Importa o que está na palavra e o que o Senhor está dizendo a respeito de nós, e não o que os outros estão dizendo. E se o Senhor falou conosco, tenha certeza que ele vai se cumprir. Simeão, outro ponto importante, para nos observarmos, é que Simeão contempla o que é a salvação de Deus. No versículo 30, nós vamos ver Lucas relatando o seguinte: porque os meus olhos já viram a tua salvação. A visão que ele teve foi tanto física como espiritual. Ele teve o quê? O privilégio que muitos heróis da fé não tiveram. Esse foi o privilégio. Lá em Hebreus, capítulo de número 11, no versículo 39, a palavra diz: de todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Então, aqui, nós vamos ver o escritor dos Hebreus falando, que nem todos conseguiram ver, o Messias, nem todos conseguiram ver Cristo. Eles creram na promessa, sabiam dessa promessa, embora deram um bom testemunho pela sua fé, mas não obtiveram. Mas Simeão aqui, ele vai ter realmente, o Senhor, vai se revelar a ele, e ele vai ter essa visão, ele vai ver tanto físico, mas como algo espiritual também. E muitos não obtiveram. Então, Simeão, ele viu Jesus de duas maneiras: como Salvador do mundo e como a glória de Israel. Como percebemos, dentro da palavra. Então, tudo isso, é maravilhoso, porque, ele contemplou a salvação de Deus. E o Senhor também fez promessa para nós. Nós precisamos estar preparados para ver. O Senhor, ele foi preparar o lugar, e ele vai voltar, e nós precisamos aguardar a vinda do Senhor. A vinda dele pode ser a qualquer momento, podemos ir subitamente, ou o Senhor vier em glória e nos buscar o seu povo. A gente precisa estar preparado, principalmente nesses dias que nós vivemos na face da terra, onde muitos não querem mais estar, contemplando o Senhor, não querem mais estar na casa do Senhor, não prioriza mais o reino do Senhor, tem mais força, mais vontade de fazer tantas coisas, mas em relação ao Senhor, em relação à sua obra, em relação realmente, a estar vivendo uma vida em Cristo Jesus, separada para o Senhor, crendo, aguardando a revelação do Espírito Santo, sendo direcionado pelo Espírito. Muitos hoje já não têm essa vontade, já não têm mais essa alegria, de estar, e tem disposição para tantas coisas, menos para estar na casa do Senhor, menos para estar buscando ao Senhor. Eu não falo isso que eu criticando ninguém, mas falo para um despertamento, principalmente nesses dias ao qual nós estamos vivendo. Principalmente nesses dias a qual vivemos, onde muitos estão dispersos, onde muitos estão despercebidos, e tem deixado o Senhor, a obra do Senhor, de lado. A promessa, não crê mais na promessa do Senhor. Vive hoje, normal, como se nada fosse acontecer, e como se a promessa não viesse se cumprir, que é a vinda do Senhor Jesus. Então, precisamos despertar para isso, para esse tempo. E Simeão estava aguardando, não importava a idade. Porque muitos acham que já a idade chegou, o tempo chegou, vamos relaxar e vamos parar. Não, aqueles são de idade. Nós vamos ver aqui Ana, já de mais de 80 anos, vamos ver Simeão também, um homem já de idade. Mas eles aguardavam confiantemente e alegres, porque eles sabiam que a promessa iria se cumprir. E isso é o que nós precisamos fazer, aguardar o Senhor, e buscar Ele enquanto nós podemos achar. A palavra também, o terceiro ponto aqui, que fala sobre a lição, que devemos observar, é que Simeão tem uma visão missionária. Em sua oração, Simeão ele afirma assim, no versículo 31, a qual preparaste diante de todos os povos. Então ele reconhece que a salvação de Deus é para todos os povos, ou seja, para todas as nações, tribos, povos, línguas, está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Simeão vê a salvação de Deus para judeus e gentios. E esse é o tema principal do Evangelho de Lucas. Quando nós estamos lendo no Lucas, nós percebemos isso. Maria e José ficam admirados com o que Simeão lhe disse. Então a palavra diz que eles vão abençoar ali, e ele vai dizer a Maria, Simeão diz a Maria, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muito em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma.
para que se manifeste os pensamentos de muitos corações, né? Versículos 34 e 35. Então Jesus, ele vem para estabelecer o quê? Um destino eterno, né? E esse destino eterno de muitos, que é a salvação ou é a perdição eterna, né? Nós vamos ver Jesus, ele seria motivo que de contradições, seria odiado, perseguido por muitos, né? Isso nós vamos ver que por quê? Porque o Senhor, ele vai revelando, né, o que está no coração do homem. Através da sua palavra, Jesus, ele vai revelando o que está no coração. E isso iria incomodar muita gente, né? Então, com Jesus não há mais neutralidade. Ou somos a favor ou contra o Senhor. Não tem como servir a dois senhores. Nessa medida é colocado, né, revelado tudo que está no coração, tudo que está na vida do homem. E ele tem uma escolha a fazer. E essa escolha, ele não pode ficar neutro, como muitos outros estão ficando em cima do muro. Não, ou somos a favor ou contra ele, né? E nós vamos ver que através de tudo isso, né, vamos ver Maria experimentando dores, sofrimento, né, contemplando ali o seu filho sendo crucificado, sendo julgado. Então, que nós possamos a cada dia viver como Simeão e como Ana também viveu, né? Porque a palavra diz ainda, no 36 ao 38, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asse, avançada em idade, né, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, Ana era uma profetisa que recebia o que? A revelação do Senhor, né? E declarava o que? Ao povo. Né? Era alguém que estava ali, né? Que realmente estava vivendo para o reino do Senhor Jesus, né? Crendo que o Senhor viria, de que o seu reino viria, e o reino dele não era desse mundo. Ela não esperava a vinda do Messias no reino em grande glamour, em grande ostentação, em riquezas de ouro, prata, de maneira nenhuma. Ela aguardava um reino vindouro, algo eterno, né? E nós vamos ver que essa mulher, né, era uma mulher que era uma viúva de 84 anos de idade, né? E ela frequentava ativamente o templo, adorava a Deus de forma contínua, né? E se tornou uma testemunha ocular do nascimento de Jesus. Então, que nós possamos, né, nesse dia, se meditar nessa palavra, né, e entender que felizes são os que esperam e confiam no Senhor. Quem espera no Senhor é feliz, né? Quem confia no Senhor pode ter a certeza de que todas essas dores, sofrimentos, né, as perseguições, tudo vai passar, né? Esperar em Deus sempre nos traz o que? Recompensa, irmão. E essa recompensa é eterna, não é uma recompensa, né, que vai se desfazer ao longo do tempo, mas é para a eternidade, né? Deus abençoa aqueles que ele abençoa aqueles que guardam, né, que aguardam a sua salvação. Estamos aguardando a salvação, estamos aguardando a vinda de Jesus, né? Ninguém deveria partir antes de ver a salvação de Deus. Essa é a realidade. Todos, o Senhor quer que todos sejam salvos, né? Que nós possamos, irmão, enfrentar, né, as dores, as dificuldades, né, mas servindo ao Senhor, né, entregando, vivendo para o seu reino, e não realmente saindo da presença do Senhor. Então, um exemplo aqui de Ana e um exemplo de Simeão, né, de que eles aguardaram o cumprimento da promessa e ela se cumpriu. Então, que nesse dia você também aguarde o cumprimento da promessa do Senhor. Que promessa é essa? É a vinda do Senhor Jesus. Ele está próximo, ele vai voltar. E quem estiver desligado não ouvirá a sua voz, não ouvirá, não consegue ouvir o Espírito Santo se estivermos ligados nos negócios dessa vida. Então que você tire aí um tempinho de 20 minutinhos para meditar na palavra do Senhor. Que você se conecte, né, agora e traga e renove as suas forças. E que a sua esperança seja renovada nesse dia.
pois breve o Senhor virá. E essa é a minha expectativa, é o que eu aguardo e que você também possa aguardar nesse dia. Que Deus te abençoe.